Nós vamos entoar o hino de número 63, as muitas bênçãos. Vamos agradecer ao Senhor e que possamos com todo o nosso coração dizê-las todas de uma vez e exaltar ao bendito Senhor. Coisas grandiosas que com todo o nosso coração possamos exaltar e bendizer o seu santo nome. Nós continuaremos a louvar ao Senhor com gratidão nos nossos lábios e no nosso coração e com o desejo ardente de que a graça do Senhor e a sua santa presença possa permanecer conosco todos os dias. Senhor, Maranata, vem Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação.
casais jovens que irão também louvar ao nome do Senhor. Quero convidá-los aqui à frente: Lucas, Jéssica e Ana e Evelyn. Acertei o nome dos 4. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Peço para os irmãos se colocarem em pé para estarmos louvando o nome do Senhor. Pela cruz
Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos para que possamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Um texto bem conhecido. Quero dizer aos irmãos que nós não estamos mais transmitindo ao vivo, tendo em vista que a internet está oscilando. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, e sou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Soberano Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, por essa possibilidade, mesmo que limitada em relação ao número dos irmãos, mas estamos aqui para te engrandecer e para te exaltar. Em nome de Jesus, Senhor, rogamos que tu possas descortinar os nossos olhos e que possamos entender a tua palavra por meio do poder do teu Espírito. Rogamos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vivemos hoje dias em que situação medonha nos afligiu. Estamos vivendo dias difíceis. Olho para os irmãos aqui, os irmãos de máscara, andamos nas ruas com restrições, com dificuldades. Chegou momentos de crises e de dificuldades que não imaginávamos algum tempo atrás que passaríamos. Nós já estamos no meio do ano de 2020 e parece que muitas coisas ainda não estão funcionando neste ano inteiro. Então estamos vivendo dias em que crises em diversos âmbitos, não apenas uma crise nesse aspecto da saúde pública, mas crises que têm se alastrado não só aqui no nosso país, na nossa comunidade, como crises que têm se alastrado no mundo inteiro. Ainda essa semana nós vimos aí crises relacionadas aos casos de racismo iniciados nos Estados Unidos. Temos visto aqui no nosso país crises políticas, não só aqui como em vários outros lugares, eclodindo diversas dificuldades, diversos problemas que têm surgido no decorrer da nossa história. E a nossa história humana, ela é repleta de crises, ela é repleta de episódios difíceis, episódios marcantes, e que precisamos contornar, precisamos saber como levar. E não adianta o desespero, né? Por mais que ele venha, por mais que ele bata a nossa porta, as dificuldades e os problemas, nós precisamos ter uma postura, tendo em vista que fomos chamados por Deus para enfrentar essa história repleta de crises, enfrentar toda essa nossa história, porque é uma história de Deus, é a história de Deus, é Deus quem está escrevendo, mas que nós possamos saber qual o nosso papel, cada um de nós, entender
entender, à luz das Escrituras, o que é que Deus deseja que eu e você e que cada um de nós estejamos fazendo em meio a toda essa crise. Uma crise medonha havia se manifestado na época de Isaías. O texto, como disse, é um texto muito conhecido, e o texto narra que o rei estava morto e a nação estava completamente de luto. Eu acho que não há coisa mais terrível do que a morte. A morte é a pior de todas as consequências das crises. E aqui nós estamos diante do rei morto, e o profeta Isaías, em vez de desesperar-se, o texto nos diz que ele entrou na casa de Deus e teve visões. Esteve um momento onde, aquele momento em que ele entrou na casa de Deus, mudou a sua história. Temos aí uma mudança drástica. É interessante porque a maioria dos livros da Bíblia, ela já começa com o chamado dos profetas, já demonstra a respeito dos profetas. Aqui, apenas no capítulo 6, é que nós vamos ver esse chamado se concretizando de uma forma mais clara na vida do profeta Isaías. E ele ali, diante da crise que o atacou, diante das dificuldades que vieram sobre ele foi à casa do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite na casa do Senhor para adorar o Senhor em comunidade, adorar o Senhor juntos. Por mais que façamos isso em casa, e devemos fazer isso, estamos vivendo dias onde a gente precisa valorizar a nossa devocional, a nossa vida cotidiana, no fechar da porta do nosso quarto, buscar ao nosso Pai que nos vê em secreto e entregar completamente a nossa alma e a nossa vida. Por mais que estejamos nos nossos cultos pela internet, os cultos aí online, utilizando outras plataformas, outros meios, nós possamos buscar a presença do Senhor. Mas o texto nos diz claramente que Isaías redirecionou o seu olhar. Ele passou a perceber para onde ele deve olhar. E esse deve ser o mesmo conselho para mim e para você nessa noite. Diante da crise, precisamos parar para pensar a respeito de para onde estamos olhando. Precisamos redirecionar o nosso olhar. Eu estou olhando para o quê? Diante dessa pandemia, dessa dificuldade toda que o mundo está passando, para onde o meu olhar, para onde eu estou focalizando o meu olhar? Onde é que está o meu coração? E a Bíblia diz que onde está o nosso coração vai estar o nosso tesouro. Para onde eu tenho focalizado o meu olhar? Para onde Isaías olhou na hora da crise? Primeiro, ele olhou para cima. E é para lá que nós precisamos olhar. Isaías olhou para o alto. Ele olhou lá para os céus. Ele passou a ter uma visão das coisas que são lá do alto. Diz aqui o texto que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Na verdade, Isaías não viu totalmente o Senhor. Ele viu, conforme o próprio texto vai nos dizer, as abas das suas vestes. Veja, o texto nos diz que as abas das suas vestes enchiam o templo. Aqui nós temos a manifestação da grandeza, da majestade de Deus. E o texto nos diz que serafins estavam por cima dele, mas o texto vai nos mostrar, meus irmãos, claramente que ele viu o Senhor, e o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono. O rei que governava sobre o trono de Israel estava morto, havia morrido. Os planos, os projetos políticos, sociais, econômicos de uma nação que estava focalizado num rei, estava sucumbindo naquele momento. Momento de dificuldade. Isaías viveu num período muito difícil. Isaías viveu num período de muitas lutas, de muitas dificuldades. E aquele em que as pessoas colocavam a esperança havia morrido. E foi nesse momento que ele precisou entender que o trono da terra estava vazio, mas o trono dos céus nunca esteve vazio. O Senhor soberano, todo-poderoso, está assentado com todo o poder sobre o trono do universo. Mesmo na crise, meus queridos irmãos,
Os céus governam a nossa existência. Mesmo diante de toda e qualquer perturbação, dificuldade, ansiedade que os homens e agitação que os homens estejam aí criando hoje mesmo, agitação pelo mundo inteiro, o Senhor Todo-Poderoso governa sobre o trono do universo. Mesmo que os homens se achem em pânico, com medo, o trono de Deus jamais será abalado. O Senhor soberano está e tem o controle de todas as coisas. Nas horas difíceis da vida, quando as tempestades existem na nossa vida, assola o nosso coração, nós precisamos reconhecer e olhar para o alto, onde Cristo vive e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. O profeta olhou para cima, ele passou a entender que os seus olhos não deveriam estar fitos no rei que havia morrido. Ele não deveria fitar os seus olhos nas coisas que estavam acontecendo, mas primeiramente ele precisava olhar para a presença do Senhor. O povo de Deus, que conhece o seu Deus e que olha para o Senhor, esse é um povo forte, que vive pela fé, não vive pelas coisas e circunstâncias daqui, mas vive fixado pela fé. E nós estamos aqui porque fomos chamados por Deus para viver pela fé. O justo viverá pela fé. Nós não estamos aqui para viver pelo que vemos, pelas circunstâncias do jornal todos os dias, tampouco por aquilo que existe na nossa despensa. Não, nós estamos aqui para viver de acordo com as promessas do soberano, que tem o